Alô, galera! Tô aqui no começo desse episódio pra gente continuar essa saga de áudios perdidos que eu achei que tinha postado, mas eu não postei. Tava eu mexendo nas coisas aqui no computador, achei esse episódio perdido de Bebê Rena, resolvi editar e eu vou postar, tá bom? Se não gostou, pau no seu cu. E se você gostou, bom podcast. Adeus. Bom dia, família. Como vai, Brasil? Vocês estão bem? Tá começando mais um episódio do nosso podcast favorito. Esse podcast familiar que você pode escutar em qualquer lugar, contanto que seja com fone de ouvido e sem ninguém saber, beleza? Então, recentemente lançaram uma série aí na Netflix que tá dando o que falar, não é verdade? E eu demorei um pouco pra assistir, até porque eu não sabia, e aí eu vi os pessoal lá do meu serviço comentando e resolvi assistir hoje com meu namorado. O nome da fatídica série é Bebê Rena, e assim, eu terminei a série tem uns 30 minutos, e eu ainda estou em estado de choque, completo silêncio, assim. Ela é aquela série que te dá entendeu? Um vazio. Ela te preenche de incômodos e várias sensações, assim. Você sente raiva, você sente ódio, você sente tristeza, você sente empatia, esperança. E é isso. E depois, um vazio. Você é abraçado por um vazio, assim, quando a série acaba. Porque, basicamente, a série ela não tem um final concreto. Ela não soluciona nada. E é isso. Afinal, que série é essa? Na verdade, vamos introduzir a série primeiro para depois eu fazer uns comentários mais específicos do que esse e a gente comentar um pouquinho sobre essa série, beleza? Beleza. A história de Bebê Rena acompanha Donnie Dunn, que é o Richard sei lá, foda-se, não sei o nome dele. Um comediante e atendente de bar que conhece Marta, a Jessica Gunning. Enfim, os dois começam a se envolver, entre muitas aspas, mas o relacionamento vira uma obsessão sufocante. Posteriormente, isso impactará e despertará traumas na vida de ambos. Enfim, essa sinopse bastante, como é o nome? Rasa sobre a série. Então, vamos lá. A série ela conta a história do Donnie, que ele é um aspirante a comediante. Ele tá começando na comédia e tal, mas aí tá tudo um fracasso e ele é um bartender. E aí, esse que de repente ele vivendo a vida dele, trabalhando no bar, chega uma mulher, que é a Marta. E ela chega arrasada, chorando. A gente não sabe porque ela tá chorando, a série não conta porque ela tá chorando. E ele simplesmente tenta ajudar. Aí ele pergunta o que ela quer e tal, se ela quer um chá, e ela fala que sim, só que ela não tem dinheiro. Aí ele fala, não, tudo bem, é por conta da casa. E ali inicia-se uma amizade, entre aspas, com os dois. Ele conversa com ela conversa com ele, e depois disso, ela começa a frequentar o pub que ele trabalha todos os dias. Todos os dias ela chega nos mesmos horários, ela pede a mesma coisa, que é uma Coca Diet, e ela não toma essa Coca Diet. E ela fica conversando com ele o dia todo. E ela é uma pessoa super pra cima, ela é engraçada, ela admira bastante o Donnie, ela faz bastante comentários legais sobre ele, só que o Donnie começa a perceber que ela tem uns sentimentos um pouquinho a mais do que ele, que ela tá gostando dele de verdade. E aí que começa a loucura. E lembrando que essa série é baseada em fatos reais. E o cara que interpreta o Donnie é o que sofreu tudo isso de verdade. Então ele interpreta ele mesmo na série. E assim, a série é perturbadora, porque ele descobre mais tarde que a Marta, ela é uma perseguidora, né? Ele joga lá o nome dela no Google e ele vê que ela já tinha perseguido algumas outras pessoas, ela já tinha assediado até um policial e ela já tinha até sido presa por causa disso. Só que assim, ele não denuncia ela. Muito pelo contrário, ele vai dando corda pra ela. E aí, ele vai instigando a Marta, vai, né, mantendo ela na vida dele de alguma forma. E aí ela começa a frequentar os shows de comédia que ele faz. E tem um específico que tem até na internet, acharam, a galera do Twitter achou aí os vídeos desse cara. Ai, gente, horrível, tá? Desculpa, mas, mano, pelo menos o que eu vi na série é assim, de uma vergonha absurda mesmo. Mas enfim, não é sobre isso que a gente vai comentar. Não agora, pelo menos. Aí ele tá lá no seu show de comédia, péssimo, ninguém tá rindo. E aí tem uma risada muito específica, que a Marta tem uma risada muito específica. E ela tá no show e ela começa a interagir com ele. Aí ele começa a zoar ela e as pessoas começam a gostar disso. E aí, a partir disso, ele meio que decide deixar a Marta na vida dele. E eu e meu namorado, a gente meio que entendeu
que ele basicamente estava querendo usar a Marta como se fosse um trampolim para a comédia dele dar certo, porque foi pela primeira vez que as pessoas riram de verdade no show dele. Eu não sei, né? Mas assim, levando em conta a cronologia da série, era a primeira vez que tava tendo umas risadinhas, assim, sinceras no show dele e não de desconforto, porque aquilo ali era péssimo que ele fazia, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí ele vai contando a história dele, que ele mora com a ex-sogra. Aí no começo eu não tava entendendo nada, que eu pensei, por que esse cara mora com a ex-sogra dele? E aí depois a gente entende que ele é. Ah, gente, desculpa, mas assim, eu achei ele meio encostado, tá? No começo, assim. Não achei que ele é totalmente a vítima da situação. Ele foi bem cuzão em vários momentos. Mas não é sobre isso, né? Sei lá. Acho que a série inteira não é sobre vilões e mocinhos. E foi uma coisa que eu gostei. Não é tipo assim, estamos do lado 100% do Donnie. Ele nunca errou. Vítima sempre. Não. A série não quer retratar isso. Tanto que quando ele erra, ele não escondeu isso na série. Ele errou várias vezes, ele foi cuzão várias vezes, ele assumiu várias vezes que ele manteve a Marta por perto porque ele tinha uma fascinação e ele gostava de ser elogiado por ela, porque ele se odiava a esse nível. Ele não tinha autoestima nesse nível pra deixar uma perseguidora continuar na vida dele só porque ela elogiava ele. Ele se apegou só por causa dos elogios. Que doideira. E depois a gente vai descobrindo que o buraco é muito mais fundo do que a gente imaginava. Porque eu achei até então que, tipo assim, ele era um encostado que morava com a ex-sogra e tava tentando a vida na comédia e tava dando super errado. E ele era uma pessoa extremamente desgostosa da vida, tinha um nível ali de depressão, mas até aí tudo bem, né? Quem não está nesse nível? Não de morar na casa da sogra, mas de estar num nível ali de depressão e enfim. Mas aí ele vai contando sobre o passado dele. De quando ele, antes de conhecer essa namorada, né? Essa ex-namorada dele, antes de morar na casa da mãe dela. Ele tava tentando ainda ser comediante e um artista de rua. E ele começa a fazer o show num bar específico. E assim, ninguém gostava do show, as pessoas davam dinheiro, assim, acho que por pura e espontânea pressão e constrangimento para aquilo acabar logo, pelo amor de Deus, porque era péssimo. Só que aí ele encontra a bartender do bar, ela dá um cartãozinho de um clube específico e exclusivo para artistas. E daí ele conhece um cara. Ele vai nesse clube e conhece um cara. E esse cara, acho que é roteirista de uma série que ele gosta, um bagulho assim. Esse cara é um cara importante. E os dois começam a ter uma amizade. E esse cara fala que ele é genial e não sei o que ele tem futuro e não sei o que lá. E começa a ajudar ele na comédia dele. Ele dá uns pontos lá, dá uns conselhos, e aí parece que dá tudo certo, porque o bar começa a encher, as pessoas começam a rir de verdade do que ele tá fazendo. Só que aí eles começam a se encontrar. Não, desculpa. O produtor simplesmente fala assim: mano, você quer trabalhar comigo? Me ajudar a escrever a série? Aí ele fica super empolgado, achando: meu Deus, a minha hora chegou. Vou brilhar. E aí ele cai numa armadilha. E o produtor simplesmente seduz ele até o apartamento e droga ele todas as vezes. E aí, tipo, eles só se drogam. E o menino super empolgado lá, mandando escrever um roteiro gigantesco, mostrou. E aí o cara falou: não, eu não vou ler enquanto você não me vender essa ideia. Mas assim, vamos deixar isso de lado um pouquinho. Vamos esfriar a cabeça usando drogas. E aí eles começam a usar droga. E no meio disso tudo, depois de muitos dias isso acontecendo, e é um loop infinito, o cara chama ele pra escrever, quando chega lá, o cara não se interessa em nada do que ele escreveu, e chama ele pra usar droga, e ele fica extremamente louco, e aí quando ele tá muito louco, é aí que começam os abusos, ele é abusado pelo produtor. Aí fica muito pesado, já mais do que já tava, né? Porque a série já é um pouquinho pesada e aí ficou mais pesada. E nesse tempo ele tava namorando já com essa menina, que ele vai morar na casa da mãe dela e tal. Eles se conheceram na aula de teatro, eles começam a ter um lancezinho. Só que aí ele começa a se ausentar do namoro dele pra ficar se encontrando com esse produtor. Até porque ele achava que ele ia ficar famoso, que ia dar tudo certo. E a gente vê ele trocando o relacionamento dele pra essas, né? Essa fagulha de esperança de ter fama algum dia. E aí os abusos começaram a ficar frequentes. Ele não foi pra casa, ele disse que ele ficou lá mais dias e tal. E até que, acho que quando ele usou uma droga pesada lá, sei lá que pô. E, tipo, sempre ia evoluindo. Não ia, eles começaram cheirando pó, aí depois foi pra heroína, aí depois foi indo embora, entendeu?
foi avançando lá os níveis de droga até o momento que ele ficou extremamente chapado e o corpo dele, meio que o subconsciente dele, que já tava traumatizado com aquilo tudo, sofrendo todo aquele abuso, meio que tomou conta e ele ficou desesperado querendo ir embora, mas ele não conseguiu ir embora. Enfim, nessa hora eu fiquei bastante chateada, angustiada com essa situação, até porque, né, quem já sofreu por isso, mano, essa série dá uns gatilhos fudidos. E a gente fica com raiva, né? Porque, tipo, mano, por que ele não foi embora? Porque ele, quando ele percebeu que aquilo tava acontecendo da primeira vez, ele já não foi embora, mas não é assim que funciona, né? O cérebro não é desse jeito. E a gente às vezes só paralisa. E é isso. E depois se culpa, se culpa, se culpa e fica se perguntando por quê, o porquê, o que aconteceu com você. E não tem resposta. E aí você fica preso nisso, porque você quer uma resposta do porquê que aquilo tá acontecendo com você. E aí, quanto mais você quer a resposta, mais você se prende naquela situação e você não consegue sair. Enfim, voltando. Ele vai embora, ele consegue ir embora, né, no momento. Volta pra namorada, só que ele já não é mais o mesmo. Ele já tá quebrado por dentro e a cabeça dele já tá uma bosta mais do que já tava antes. E ali o relacionamento dele já acabou. Entendeu? Quando ele volta pra namorada dele, o relacionamento dele já acabou, ele não consegue mais transar com ela, porque ele tem gatilhos a todo momento, ele não consegue mais se abrir com ninguém. E aí ele diz que ele começa a se perguntar da sua sexualidade, se ele realmente é hétero, se ele virou gay, se ele é bissexual agora. E aí, quando ele termina com a namorada, ele entra num mundo assim de prostituição não, ninguém tava cobrando por isso, mas ele começa a sair com um monte de gente, transar com várias pessoas e sem sentir nada. Ele simplesmente morreu por dentro e tava só ali, entendeu? O quanto mais as pessoas conseguissem usar o do corpo dele, ele só permitia. Porque deu pra ver que depois que aconteceu o abuso, ele se desconectou tanto com o corpo dele que ele já não se importava mais com o que as pessoas faziam. Até que ele conheceu a Terry, que é a melhor personagem dessa série. E é uma mulher trans, e ela é terapeuta, então aí já, né? E aí ele começa a gostar dela, de verdade. E ele começa a sentir coisas por ela, mas ele não consegue se entregar pra ela, por causa dos traumas dele. E ela quer entender o porquê. Ela quer explicar, quer conversar com ele, quer que ele se abra e tal, mas ele não faz isso. Em nenhum momento da série, ele não faz isso. E isso me chateou muito. Porque às vezes eu acho que o problema dele era só, sei lá, se abrir, tá ligado? Conversar. E aí, isso tudo em paralelo, a Marta perseguindo ele todos os dias. Ela mandava e-mails pra ele. Ele não deu o número dele pra ela, mas aí ela mandava e-mails pra ele todos os dias. E ela escreve errado. Eu achava muito engraçado. Todo o final tem uma cena, né, que mostra os e-mails que ela mandava, assim, aí fica escrito errado e ela escrevia todo o final do e-mail, tipo, enviado pelo meu iPhone, ou enviado pelo iPhone. Aí tinha vez que tava errado, era engraçado, eu ficava rindo dessa parte com o meu namorado, mas assim, de resto, a série só foi angústia e assim, sabe, quando você fica assistindo perplexo, do tipo, caralho. A única coisa que eu conseguia pensar era, caralho. E era isso, enfim. E aí, até então, a Marta não tava sendo uma perseguidora agressiva. Ela só tava enchendo a caixa dele de mensagens e indo todos os dias, especificamente todos os dias, no bar, como se os dois tivessem um relacionamento. Ela tratava ele como se os dois tivessem um relacionamento. E ele nunca negou isso. Aí os amiguinhos dele do bar, assim, que eram homens heteronormativos e preconceituosos e o caralho, ficavam zoando ele, do tipo, essa nova namoradinha, vocês vão transar quando e tal. E ao invés dele falar, tipo, gente, não é, para. Ele ficava reforçando a ideia. Pra não decepcionar a Marta, mas também pra não sair sei lá, de chatão da conversa e ele queria muito ser aceito. E aí isso acaba piorando, porque a Marta depois ela entende que ele também gosta dela, e tá sendo recíproco. Aí ela fica mais doida possível. Só que quando ela descobre que ele tá saindo com a Terry, ela fica louca, tá ligado? Ela agride a Terry, ela tira um tufo de cabelo da menina. E é uma dó desgraçada, porque ele não protege ela. Não, ele não protege assim, tipo, ele consegue separar, mas ele não fala, eu gosto da Terry, e ela tá comigo e você tem que parar com essa porra. Ele não fala nada. E aí a Terry fica, mano, por que você não contou que você tava saindo comigo, esse bagulho assim? E ele só tinha vergonha, tá ligado? E trauma. E aí tem um momento específico que ele participa de um concurso de comédia e ele vai pra final. E aí chega na final, né? Já quando ele perdeu tudo, ele terminou com a Terry. A Marta tá fudendo a vida dele até o talo, assim, ela tá perseguindo ele. Ele
vai pra polícia depois de 6 meses, e aí a polícia meio que não dá muita credibilidade por ele, porque primeiro ele tá sendo perseguido por uma mulher, segundo, porque ele demorou muito pra denunciar, e que os e-mails que ele mostrou, assim, não eram tão comprometedores, e ele não falou muita coisa do que aconteceu. Ele não contou que ela agrediu a Terry, ele não contou que ela tem esse histórico já, ele não falou o nome dela, ele só chegou e falou, tem uma mulher me perseguindo e ela precisa de ajuda, ponto. Aí a polícia falou, aí, meu bem, então não é tão grave. Só que aí depois, quando descobrem que ele tá sendo perseguido pela Marta, aí eles levam o caso a sério. E aí eles conversam com a Marta e tal. E aí ele meio que, né? Acho que ele esperava um drama vindo da Marta, do tipo, ela implorar porque, né? Pra que não fosse afastada dele, ou que ela fizesse alguma coisa, fosse até a casa dele, porque ela foi até a casa dele, sem, né? Sei lá, foda-se. Mas ela não fez isso. A policial disse que ela aceitou de boa e ficou tranquila. Se afastou dele, não mandou mais e-mails e sumiu. Ficou muito tempo sem ir na casa dele, ela ficava no ponto de ônibus, assim. E ela não foi mais. E aí ele ficou obcecado, do tipo assim, meu, e agora? É isso. E aí ele volta com a Terry, porque ela descobre, né, que ele deu queixa na polícia. E essa era uma das reclamações. Enfim, os dois voltam, a Terry e o Donnie voltam. E aí, quando ele volta, ele descobre que a Marta, na verdade, ela não parou de perseguir ele. Ela tava perseguindo os pais dele. E aí chamando ele de gay e não sei o quê. E loucura atrás de loucura. Daí tem uma cena muito boa quando ele descobre, né, que a Marta tá perseguindo os pais deles, que é a mãe dele liga desesperada pra ele, falando porque ele não atendia o telefone, que ele tinha sido atropelado, eles não achavam ele em nenhum hospital e tal. Na verdade, ele não tinha sido atropelado, era só uma maluquice da Marta. E ele teve que voltar pra Escócia pra dizer pros pais que tava tudo bem e tal. E aí ele chega e o pai dele tá falando com a Marta no telefone. E ele tá, tipo, gritando assim, sua vagabunda, eu vou quebrar suas duas pernas e não sei o quê. E aí eu senti que, tipo assim, a gente esperava essa reação dele o tempo inteiro. Só que ele é tão passivo que ele não fez isso. Ele não enlouqueceu com ela. Em nenhum momento, de todas as vezes que ela passou da linha, passou dos limites com ele, ela, molestou ele na rua, tá ligado? Ela prensou ele na parede e pegou nas partes dele. Ele não fez nada, ele só paralisou e não fez nada. E aí ele só saiu. E eu vejo que a gente espera muito isso, essa reação agressiva, mas a gente nem sempre consegue fazer isso. E eu acho assim, tipo, analisando agora, foi uma das coisas que eu mais gostei da série, porque ela não mostra do tipo, aquele velho conhecido arco do herói, tá ligado? Que é, a gente vê claramente o que vai acontecer. Não, a gente só tá assistindo um cara traumatizadíssimo, quebrado das ideias, com muito trauma, e se traumatizando ainda mais, sem autoestima nenhuma, perseguido por uma mulher que também é outra perturbadíssima, pessoa, mano, precisando ali urgentemente de terapias e tratamentos e até remédios. E é isso, sabe? Mostrando pessoas reais, assim. Foi muito real que eu tava assistindo. Não teve uma hora que eu falei, caralho, isso aqui foi muito ensaiado. Não, era tudo tipo, meu Deus, entendeu? Como que a vida de alguém pode ser tão extrema a esse nível? E chegar onde chegou, entendeu? E aí ele, enfim, essa cena do pai dele foi engraçada, eu ri bastante. E aí eu falei pro meu namorado, mano, ele deveria ter feito isso, mas não adianta. Né? Na verdade, assim, não adianta nada você fazer isso. E aí, voltando pro, né, a gente vai pro final da série, que é quando ele se apresenta no final do concurso. E ele desaba, porque o relacionamento dele com a Terry não tava indo bem. Os dois tinham problemas, obviamente, por causa dele. Ele não conseguia se abrir com a Terry, ele não conseguia falar das coisas que ele passou, porque ele ainda continuava revivendo aqueles traumas e ainda procurando o perseguidor. E ele fala que ele se afastou do primeiro, né, do primeiro trauma e foi pro segundo, que era da Marta. E ele começa a ficar obcecado pela Marta e pela obsessão dela por ele. Porque eu acho que ele confessa que ele se odeia tanto que quando ele vê que a Marta minimamente admira ele de algum jeito e vê ele do jeito que ele gostaria de ser visto, ela meio que prendeu ele ali. E foi exatamente isso que a Terry fala pra ele. Ela fala, dá pra ver que você não denunciou a Marta porque você gosta da obsessão que ela tem por você. Você mantém, você nutre isso, porque ela te vê de um jeito que você gostaria de ser visto. E, mano, eu achei isso muito forte, tá ligado? Porque depois que a gente sabe que a história foi real e que o cara que tá interpretando o comediante
aconteceu com ele, ele não escondeu isso. Porque claramente, se sou eu contando a história, eu posso muito bem me colocar de mocinha. Só que eu percebi que na série não tem isso. Ele não se colocou de mocinho em momento nenhum. Ele assumiu todas as vezes que ele também estava quebrado e que ele usava a Marta desse jeito, desde os números de comédia quando ela apareceu, até com essa obsessão que ela tinha, que ele nutria, que ele não denunciava, porque ele gostava daquele sentimento de ser amado de algum jeito, de ser admirado de algum jeito. Eu achei louco e perturbador, mas também muito nobre de você assumir isso. Gente, loucura. Enfim. E aí chega, né, no final do concurso, ele tá tão quebrado porque a Marta agride ele, ela quebra um copo na cara dele lá no pub, que ela tava proibida de ir pra lá, mas aí os amigos dele não estavam lá pra tirar a Marta de lá, e ela simplesmente consegue entrar, e aí ele fala uma coisa lá pro... Essa cena é muito boa também, assistam, sei lá, não vou contar porque eu tô com preguiça. Mas enfim, ela acaba quebrando um copo na cara dele e os amigos dele pedem pra ele não denunciar ela pra polícia, porque na hora que ela fez isso, eles vão descobrir que o pub ele tá agindo com algumas... Ele tá agindo de forma ilegal em algumas partes, do tipo, né, trabalhando além da hora pra ganhar mais, as câmeras de segurança estão viradas pra parede pra não pegar algumas coisas, ele estava usando drogas, enfim. E aí ele decide não denunciar ela e ele vai todo cortado, quebrado, com a cara fodida pro show. E ele tem aquele lapso de crise existencial em cima do palco. Ele desiste de fazer o show de comédia e desabafa, assim, sobre a vida dele inteira. Ele fala que foi estuprado pelo produtor, que ele usava drogas, que a Marta persegue ele, que ele se sente um lixo, que deixou a Marta perseguir ele, que até instigou ela, porque ele se odeia tanto nesse nível que ele não consegue se ver feliz e não se permite a isso. E aí ele fala que ele ama a Terry e que terminou o relacionamento dele porque ele amava mais uma coisa, e essa coisa era se odiar. Ele se odiava tanto que ele não deixou ser feliz com a Terry. Nossa, essa cena é muito forte, ele começa a chorar, é muito triste, tá ligado? É horrível, a plateia fica em choque e aí ele simplesmente vai embora. E aí esse vídeo viraliza e ele fica famoso. E ele começa a dar entrevistas, vai pra podcasts e tal. E aí eu pensei, caramba, a vida dele mudou. Isso já era, acho que, penúltimo, último episódio. Aí eu pensei, beleza, é isso, né? A vida dele mudou e é isso. Só que aí a Marta volta e ela consegue o número dele e ela tá possessa, porque ele falou sobre ela na internet, tá todo mundo sabendo que ela é uma doida, perseguidora. E daí ele vai correndo, ela fala que vai contar pros pais dele que ele é um gay, tá ligado? Que dá o cu e tal, não sei o quê. E ele fica desesperado que ele precisa contar pros pais dele. E ele não queria que os pais dele soubessem antes dele. E ele vai pra contar pros pais. E aí ele conta que ele tava sendo perseguido pela Marta e tal, né? Começa a contar a história. Eles sabem que ele tá sendo perseguido pela Marta, mas ele conta, né, que usou drogas e tal, que a vida dele tava uma bosta e que ele foi estuprado. E aí ele fala que não conseguiu ir embora, que se sentiu lixo e tal. Aí o pai dele fala assim, então você também me acha um lixo. Quando o pai dele falou isso, gente, eu fiquei em completo choque. Aí ele fala que quando ele era criança ele foi criado numa igreja católica por padres. E aí você entendeu que também o pai dele tinha sido abusado. E, mano, essa cena é extremamente forte. Mas é cena de forte atrás de cena forte, entendeu? E aí os dois se abraçam e ele fala que fica tranquilo. E depois a relação dos pais dele fica, tipo, diferente. Porque ele conta sobre tudo, desde a sexualidade dele, desde com a Terry, até os abusos que ele sofreu. Algumas coisas que é com a Marta também. E aí os pais dele super entendem, acolhem ele, eles vivem uma vida mais tranquila. Só que ele tem que voltar. E aí quando ele volta, a Marta liga pra ele. E aí ele vai pra polícia. Ele fala, ela tá me ligando, porque... Mas aí, como é número desconhecido, ele não consegue processar. Aí o policial fala assim, então faz um negócio. O que eu vou falar aqui é extrajudicial, extrapolicial, extraprofissional, sei lá. É tipo assim, uma coisa, mano, esquece que eu sou policial que eu tô falando, mas faz isso aqui. Aí ele falou assim, grava tudo que ela tá te dizendo e procura pelo menos uma ameaça. Tinha 50 mensagens na caixa postal dele. Aí ele falou, dessas 50, pelo menos tem uma que vai conseguir incriminar ela. E aí ele começou a gravar essas coisas. Só que quando ele começa a gravar, ele volta com essa obsessão por ela, porque ele quer entender por que ela é desse jeito. Mas aí, eu vejo isso como uma autossabotagem, porque a vida dele tava começando a dar certo. Só que, tipo, como a vida dele tava dando tão certo, ele precisava arruinar alguma coisa pra você sentir que tá tudo bem, tá normal, entendeu? E aí ele volta com essa obsessão pela Marta, para de sair de casa, ele fica trancado o dia inteiro dentro do quarto, escutando aquelas mensagens e as novas mensagens sobre ela. Ele começa a gravar tudo, colocar no laptop e separar aquilo por pastas com cores de humor que ela tá. E aí ele
imprime coisas sobre a Marta, coloca coisas na parede. É uma coisa bem estadunidense, né? De ficar imprimindo coisa e colando na parede pra, sei lá, foda-se. E aí passa tempos, esse homem tá aí dentro de casa, não tem mais nada, porque acho que ele rejeitou um monte de trabalhos. E aí a ex-namorada dele vai pra casa dele e fala, né? Tipo, volta pra casa da minha mãe, pelo amor de Deus, você tá pra te ajudar. E ela viu o vídeo, e aí ela fala que aquilo tocou muito ela, até porque aquilo aconteceu quando ela tava com ele. E aí ele volta pra casa da mãe dela, e aí a gente acha que ficou tudo bem, né? Tipo assim, beleza, agora ele vai superar e vai seguir em frente, aí ele, sei lá, vai ter essa ideia de escrever essa série, sei lá. E aí ele vai mexer nas coisas que a mulher guardou e ele acha de novo aquele roteiro que ele escreveu pro produtor. E aí ele volta pra onde? Pro produtor. Eu não entendi essa cena, eu não entendi. Ele só volta pro produtor, eles conversam lá. Aí o produtor fala, né, tipo, não, você voltou, blá, 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 pra onde você andou? E aí ele fala que, andou por aí. E aí eles começam a conversar, sabe? Tipo, como se nada tivesse acontecido. E o produtor fala, eu assisti o vídeo. Aí ele fala assim, aí ele, sim. E aí ele falou, eu gostaria de trabalhar com você novamente. Só que assim, eles não trabalharam, tá ligado? Enfim. Aí ele fala, eu gostaria de trabalhar com você novamente, mas diferente. E o cara aceita. Ele fala, tá bom, eu aceito. E aí ele vai embora e tem uma crise de ansiedade fodida no meio da rua. E a gente fica por isso, tá ligado? Tipo, beleza, ele aceitou trabalhar como produtor de novo e ficou numa crise fodida. E aí ele vai pra um bar, assim, e aí ele pede uma coca com vodka. E o barman oferece essa porra dessa coca. E enquanto ele tá pedindo, ele tá com um fone de ouvido escutando os áudios da Marta. E ele tem uma pasta de áudios que ele não ouviu ainda. E aí a Marta tá falando coisa... Tipo, o que a Marta fala é bastante poético e verdadeiro, assim, parece... Enfim, não parece ser tão doida tirando desse cenário, sabe? E aí é muito doido, ele começa a chorar, porque ela explica, na verdade, o porquê que ela chama ele de bebê rena. Que ela disse que quando ela era criança, os pais dela brigavam muito e ela ganhou um bebê rena, que é um bonequinho de pelúcia, uma rena filhote. E ela disse que ela gostava dos olhinhos da rena, que era fofinho, o nariz e a bundinha fofinha. E ela disse que ele era isso. E toda vez que acontecia alguma coisa ruim, ela abraçava o bebê rena e sentia que aquilo ia ficar tudo bem, porque o bebê rena tava com ela. E ela disse que quando ele ajudou ela no bar, ela sentiu aquilo. E aí ela fala que ela ama os olhos dele, o narizinho dele e a bundinha fofinha. Ele é o bebê rena dela. Aí ele desaba em choro. E aí nessa hora o bartender coloca o copo na frente dele e fala, é tanto, tipo, 7,50. E aí ele fala assim, putz, mano, ele bate as mãos assim no bolso e fala, eu esqueci minha carteira em casa. E aí o bartender olha e fala, tudo bem, fica por conta da casa. E aí o comediante, ele olha pro copo, olha pro cara e aí ele meio que... Não sei se ele se tocou da ironia da vida, de que ele tava na posição da Marta naquele momento. De quando ela chegou no bar chorando e tal, e aí alguém ajudou ela. Enfim, e é nessa cena que acaba. E aí eu fiquei em completo choque, assim, do tipo, mano... Eu não sei se essa foi a melhor cena pra ter acabado, tá ligado? E ficou aqui sem desfecho. A gente não sabe se ele procurou um tratamento, se ele conseguiu vingar mesmo com a vida de comediante, se ele seguiu trabalhando com aquela porra daquele produtor. A Marta é presa, ela fica presa durante 9 meses. Na série mostra, né, que ela foi presa, ela foi condenada, ela se declarou culpada e tal. A Terry tá namorando com outro cara e ele basicamente tá nisso, sabe? Tipo, é isso, essa foi o desfecho ali. E é isso, essa é a minha reação, sabe? Eu tô perplexa. Eu tô quieta, não sei o que eu tiro disso tudo, sabe? Parece que só foi uma história que me contaram muito conturbada e que você precisa de horas pra você digerir tudo aquilo e ter realmente uma opinião formada sobre. Mas, enfim, a série é muito boa, eu achei ela muito bem feita. A atriz que faz a Marta, meu, incrível, incrível. Ela passou a sua loucura de uma forma muito, muito verídica, assim. A gente realmente comprou a ideia de que ela era uma doida completa. E aí, né, eu fui pro Twitter e a gente descobriu algumas coisas, né, que a Marta não se chama Marta, na verdade, aí uma mulher no Facebook, ela se manifestou sobre a série, se intitulando como a mulher que é retratada como Marta da história, e ela disse que ele manipulou tudo, que era tudo uma mentira, ela disse que ela não assistiu a série, que ela não vai assistir e que ele tentou proibir ela de assistir a série judicialmente. E não, tentou proibir ela de falar sobre a série judicialmente, mas ela disse que ele não vai conseguir calar ela.
E ela falou que era tudo uma mentira, que ele mentiu sobre tudo, que na verdade ela era vítima. E engraçado, assim, que nesse post gigante, desse texto gigante do Facebook, ela escreve errado, que nem a série. Ai, meu Deus. Mas enfim, é isso. Aí também outra coisa, as pessoas, né, tiveram essa certeza de que era realmente a mesma pessoa porque jogaram o nome dela no Google e tinha lá algumas acusações de perseguição e tal, não sei o quê. Então a gente acredita que realmente essa era a mulher da, né? Essa era realmente a Marta. E é isso, eu queria saber quem é o produtor, mas ainda não falaram quem é. Acho que nem vão falar também, né? Eu não sei se esse é o produtor que ajudou a fazer a série, imagina, né? Meu Deus, que pesado. Mas enfim, acho que não, né? Provavelmente não. Eu acho que também não vão nem contar, né? Mas é isso, assistam Bebê Rena e fiquem aí com a minha opinião defasada e sem reação, sei lá. É uma série que dá muito gatilho, muito mesmo. Então, se você tiver qualquer, né, gatilho sobre esses assuntos sensíveis, não assista a série. Não vale tanto a pena assim. Mas é isso. Até a próxima.